Certo. Vou me apresentar aqui. Eu me chamo Pedro, eu sou aluno do terceiro ano do curso integrado de automação industrial e sou monitor do laboratório de física do campus, que é o CAFé, o Centro de Aprendizagem Física Experimental. E a nossa proposta é sempre estar elaborando atividades de divulgação científica, seja na área de física experimental, que é o nosso foco, mas também na área de física teórica. A gente organiza durante a quarentena algumas palestras, que a gente faz a nossa pocket palestra no campus, que são palestras de meia hora que a gente faz no intervalo de almoço, que a gente sempre tenta trazer as melhores pesquisas possíveis. E agora, com a quarentena, a gente teve, claro, certo, vários problemas, mas através da internet a gente consegue trazer pesquisadores de todos os lugares. Então a gente já teve pesquisadores do Norte, pesquisadores da USP, de vários lugares, da Unicamp. Então, caso vocês tenham interesse nessas atividades de divulgação científica, eu peço que vocês se inscrevam no canal do Café no YouTube. Eu peço que o Vitor coloque o link aí no chat para vocês poderem se inscrever. Já colocou, valeu, Vitor. Eu sou orientado pelos professores Adriel e Cleide. Agradeço muito por eles proporcionarem esse laboratório para a gente. E hoje eu vou falar para vocês sobre um dos desafios do que a gente chama de física moderna, que é a matéria escura. Então, quando a gente vai falar de qualquer ciência, a gente tem sempre que pensar que ela tem princípios. Eu não estudo física de partículas a partir do olhar sociológico. E eu não vou entender bem qualquer dinâmica de mecânica quântica se eu ficar pensando no mundo clássico. Uma teoria famosa, que é a do gato de Schrödinger, que tem uma parte dela que fala que um gato está vivo e morto ao mesmo tempo, não vai ser entendida se eu não levar em conta que eu estou no mundo quântico e não no mundo clássico. Um gato no nosso mundo nunca vai estar vivo e morto ao mesmo tempo. E para estudar, para a gente fazer esse estudo nessa palestra, eu também trouxe alguns princípios. Esses princípios eu tirei de um livro do Isaac Newton, que é o Princípios Matemáticos de Filosofia Natural, um livro super interessante, no qual o Newton traz várias definições, hipóteses, regras e as famosas 3 leis de Newton. Elas também estão nesse livro, junto com algumas reduções da gravidade. Essa demonstração que está aqui na lousa aqui atrás também é desse livro. E eu vou ler 2 princípios, 2 regras de pensamento em filosofia, para a gente levar como mantra nessa palestra e tirar uma conclusão sobre eles. O primeiro é: não devemos admitir mais causas para as coisas naturais do que as que são verdadeiras e suficientes para explicar suas aparências. Então, com o próximo vai ficar mais claro para vocês. Aos mesmos defeitos naturais, temos de atribuir as mesmas causas tanto quanto possível. E a partir disso, eu concluo que os mesmos princípios de movimento que explicam os fenômenos na superfície da Terra explicam também de maneira igualmente convincente todos os fenômenos celestes. Então, da mesma forma que se eu pegar e amarrar uma pedra na ponta de uma linha e começar a girar, uma estrela gira em volta de um buraco negro em uma galáxia. E é a partir desse tipo de fenômeno que a gente vai levar essa palestra. No sistema solar, o mesmo movimento que o planeta Terra faz em volta do Sol, uma estrela na galáxia de Andrômeda faz em volta de um buraco negro. Não tem como atribuir mais causas para esse tipo de movimento. Então, aqui eu vou mexer só um pouquinho com cálculo, mas vai ser coisa de 5 minutos, prometo que não vai doer. E eu vou falar primeiro de movimento circular para a gente entender isso. Eu tenho aqui no computador um corpo girando sobre um centro, e aqui eu tenho 2 vetores. Um vetor é tangente a esse círculo, a essa trajetória, e esse vetor está definindo a velocidade, o vetor branco. É a velocidade que o corpo vai. E de acordo com a lei da inércia, ele tem que seguir movimento perpétuo. Ele não pode mudar de trajetória. Então, o movimento circular só existe se eu tiver sempre um vetor que está apontando para o centro da trajetória, está puxando esse corpo para o centro. E esse vetor é a força centrípeta, que é uma força que puxa o corpo para o centro, por isso que ela é centrípeta. E aqui eu posso mexer com outro vetor, porque agora eu vou começar a considerar o movimento orbital, para a gente já começar a ir para a nossa área de estudo. Movimento orbital, vocês podem ver que a imagem é bem parecida com a que estava no slide anterior.
eu tenho aqui um satélite girando em torno do planeta Terra. Ele também tem o vetor velocidade dele, o vetor vermelho tem um Vzinho, só que a força centrípeta dele, a força que puxa ele para o planeta Terra para ele não sair voando eternamente no espaço, é a força gravitacional. Então, eu posso trazer uma relação de igualdade entre isso. A força centrípeta que eu estou usando, essa força que puxa ele para o centro, é a força gravitacional. E aí eu vou colocar umas letrinhas aqui, mas não se preocupem com isso. Aqui está a fórmula da força gravitacional e a fórmula da força centrípeta. E a partir do momento que eu igualo as duas, eu posso falar que essas letrinhas que estão aqui em cima, que são relativas à força gravitacional, são iguais a essas da força centrípeta. E eu chego nisso aqui. Agora vamos desenvolver. Coloquei essas coisas que eu deixei aqui. E vocês podem ver que eu tenho esse Mzinho dos dois lados. E quando a gente tem dos dois lados, eu posso simplesmente cortar os dois. Foi outro. Beleza. Então aqui já reduzir uma variável que eu tenho. O R também tá. Aqui desse lado tá R quadrado e aqui desse lado tá só R. Então eu também posso cortar esse R. Corto o R quadrado de um lado, corto o R de um outro. Aí aqui agora eu só vou deixar organizado. É a mesma coisa que tá ali, ó. Tá aqui a velocidade ao quadrado, gm sobre raio. Aí eu vou tirar esse quadrado também, que tá na velocidade. E eu chego nessa definição, que é como que eu descubro a velocidade. E, por exemplo, esse satélite está girando em volta do planeta Terra. Ou, de acordo com aquele princípio que eu falei, que o planeta Terra gira em volta do Sol, ou uma estrela gira em volta do centro de uma galáxia. É a partir disso que eu defino. E fica bem fácil, né? Porque a constante G eu já tenho, foi calculada algum coisa de 100 anos depois da publicação do princípio do Newton. O raio é fácil de medir. Eu pego tecnicamente uma régua, só que uma régua bem grande, e meço a distância do satélite para a Terra, da Terra para o Sol, essas coisas. E a massa, é fácil eu medir a massa de uma coisa, eu só coloco ela numa balança. Eu até coloquei a constante gravitacional aqui embaixo. Para medir a massa de uma coisa, eu pego a coisa, coloco em uma balança e vejo o que vai dar. Só que tem um problema. A gente vai trabalhar com galáxias. Tem como eu pesar uma galáxia? Tem como eu colocar uma balança, pegar uma balança super astronômica e colocar uma galáxia em cima? Dá problema para mim, né? Então, aqui é o primeiro dilema que eu tenho na hora de trabalhar com astronomia. Só que tem como. A gente tem vários métodos científicos e a gente usa para medir a massa de uma galáxia. Um método que eu vou explorar aqui é o método do brilho, que a partir da temperatura que eu posso medir isso, tem um método de medição da temperatura na superfície de uma estrela ou de um aglomerado, porque acaba sendo como um corpo uniforme. Por exemplo, a gente vê a Via Láctea, a gente fala que ela é láctea porque ela é branca. Então dá mais ou menos para fazer uma medição dessa temperatura. A partir da temperatura absoluta e da magnitude absoluta, que a magnitude absoluta é o brilho aparente dessa estrela, é quanto ela brilha. Ela brilha pouco, ela brilha muito. Eu consigo colocar aqui esses dois num gráfico e definir que tipo de estrela eu tenho. Por exemplo, o nosso Sol, a temperatura dele fica mais ou menos aqui, ó. Então, o Sol nessa sequência principal seria mais ou menos essa estrela aqui. E aí eu tenho esses dois, eu posso encontrar, a partir desse diagrama, opa, deixa eu botar aqui, essa luminosidade, que é a luminosidade absoluta mesmo. É uma luminosidade que eu vou usar no meu método de medição. Achei o espectro, eu tenho essa sequência principal, que são as estrelas comuns, eu tenho as gigantes e as supergigantes, que são outro estágio de evolução, e eu tenho as anãs brancas aqui, que é o que o nosso Sol vai virar depois que ele morrer. Então, encontrei a luminosidade da estrela, eu tenho essa relação aqui que pode ser demonstrada também, que é a luminosidade é proporcional à massa elevada ao cubo.
E aí eu basicamente pego essa luminosidade e jogo nesse gráfico, que é a luminosidade em função da massa. Por exemplo, se eu tenho a luminosidade de um Sol, eu vou ter aqui a massa do Sol. Isso aqui são dados coletados por telescópios, são dados experimentais mesmo. E aqui dá para traçar uma reta, que é uma aproximação, porque na astronomia a gente tem que pensar que a gente lida com massas absurdas, com distâncias absurdas. Então, uma aproximação não tem tanto problema assim na astronomia. Traço essa reta aqui. Então, por exemplo, se eu pegar um corpo com 1000 luminosidades solares, eu traço aqui, achei a reta dele aqui embaixo, a massa dele. E é assim o método que a gente usa para definir a massa de uma galáxia. Aqui eu tenho a velocidade dos planetas do sistema solar em função da distância do Sol, porque conforme eu vou mudando o raio, o planeta começa a ir mais devagar. Ele vai devagar com uma curva perfeita. Vocês podem ver aqui que segue essa escala. Só que são dados reais, só colocaram os desenhos do planeta para ficar bonitinho, mas é mais ou menos essa escala que eles seguem. Só que aqui é legal. De acordo com o princípio do Newton, uma galáxia tem que fazer a mesma coisa. Tanto que uma galáxia, quando você pega ela girando, dá para você ver que a parte de dentro parece que ela gira mais rápido que a parte de fora, tanto que ela tem os braços da galáxia. E vamos começar a falar de galáxia de verdade. Eu já fiz propaganda, agora vamos começar a falar de uma coisa mais divertida. Peguei uma galáxia. Galáxia, você pode entrar em alguns sites. O site da NASA tem várias. Essa galáxia que eu vou analisar é a UGC 11748. A maioria dessas estrelas que eu vou analisar está num raio de 1,64 vezes 10 a 20 metros. É uma distância bem alta, mas é mais ou menos aí que as estrelas estão e eu posso efetuar esse tipo de aproximação, porque em uma escala de 10 a 20 é absurdo. Massa medida, que é a massa que eu calculei com esse método do brilho, foi aquilo, de pegar o espectro, pegar o brilho aparente, achar a luminosidade para jogar no gráfico. Eu tenho que a massa da galáxia, esse emissão, é 1,54 vezes 10 a 41 quilogramas, que tem a observação aqui, 77,4 bilhões de vezes a massa do Sol. Então, é algo bem pesadinho. Aí eu peguei, tem 5 estrelas aqui. Eu tô falando que peguei, mas esse gráfico aqui eu me apropriei do Vitor, então eu agradeço muito ao Vitor por me fornecer essa tabela. Eu tenho, com base nos raios orbitais, eu posso calcular a velocidade, porque eu já tenho a massa aqui, aquela constante gravitacional, e de acordo com o raio eu calculei. E vocês podem ver que está dando tudo certo, de acordo com aquele gráfico do Newton, com aquele gráfico do sistema solar. Está seguindo aquele princípio lá que a gente falou, as velocidades estão caindo. Porém, tem um problema aqui. Eu usei outro método depois para medir a velocidade direta. Só que é a velocidade que eu calculo a partir da massa e do raio. Só que é uma velocidade que a gente mede com outro método a partir do efeito Doppler. A gente pode conversar sobre isso depois se vocês quiserem. Super legal. E aí, a velocidade medida do primeiro deu uma diferençazinha, só que não é muito grande. Só que aí, quando devia baixar aqui, abaixou bastante, ela ficou mais ou menos igual. E aí, devia baixar mais ainda, ela continua praticamente igual. E essa discrepância começa a ficar muito alta. E quando a gente tem a última estrela, a massa dela devia ser a mais baixa e a massa dela é igual à massa a velocidade dela, desculpa. A velocidade dela é igual à velocidade da primeira, só que ela está muito longe. Olha aqui, aqui é 1,85, aqui é 6,48. É muito grande, então com certeza eu estou fazendo alguma coisa errada, não é possível. Está dando algum erro. E aí eu tenho um gráfico aqui. Esse gráfico é da calculada, que segue aquele padrão que eu mostrei para vocês do sistema solar. E isso daqui é a velocidade medida da estrela. É praticamente constante. Então tem alguma coisa dando errado aqui, alguma coisa que eu fiz, alguma coisa problemática. E aí eu descubro que não tem como a raio estar errada. Porque medir com uma régua é mais fácil. Com uma régua entre aspas, é uma régua astronômica, tem um método de medição de distância também. Mas não é possível que eu calculei tudo isso errado, certo? Porque isso daqui é a massa que eu posso achar a partir da velocidade, que é muito alta. E
eu sinto que está faltando alguma coisa. Ela está diferente da massa que eu achei da galáxia no método do brilho. Aqui 8%, 9% dela faltando, tá mais ou menos. Só que 35%, metade da massa da galáxia está errada. E aqui é mais absurdo ainda. São 74% da massa da galáxia. É muito tenso, assim. Parece que eu estou fazendo algo muito errado. E aí, a justificativa para falar onde está toda essa massa que eu não consigo ver, essa matéria que eu não consigo ver, é matéria escura. É uma matéria que não interage com a luz. A luz, a gente fala que ela trabalha com uma interação chamada eletromagnética. E é matéria que não interage eletromagneticamente. Eu não consigo ver essa matéria. E agora eu vou começar a falar sobre realmente as teorias sobre matéria escura, começando com Vera Cooper-Rubin, que é a mãe das pesquisas sobre matéria escura. Lá no fim da década de 60, ela fez uma pesquisa, ela analisou alguns dados da galáxia de Andrômeda e começou a ver essas discrepâncias. E fazendo aqui só um parênteses, eu estava já planejando fazer essa palestra, abri o Instagram e vi um post no Insta do Mulheres na Ciência sobre a Vera Rubin. Parece que elas sabiam que eu ia falar sobre ela. Então eu deixei aqui o Insta dela para vocês seguirem, é rapidinho, é só vocês digitarem lá, @MNC_FSP Suzano. E vocês seguem lá, pessoal do Mulheres na Ciência, dá um salve aí no chat, faz propaganda também. E aí eu vou ler a frase que elas colocaram aqui. Elas colocaram na capa do post. Em vez de ensinar física às meninas, deveríamos ensiná-las desde cedo que elas podem aprender tudo aquilo que quiserem. Vera Rubin foi uma grande pesquisadora, ela revolucionou, assim, ela descobriu essa anomalia gravitacional. Infelizmente, ela não ganhou o prêmio Nobel porque ela é mulher e físicos não gostam de dar Nobel para mulher, só que isso aqui é conversa para outra hora. E ela viu tudo isso que a gente falou. Aqui tem as velocidades esperadas da galáxia de Andrômeda e aqui as velocidades observadas. Só que alguma coisa está errada, porque de acordo com o princípio que a gente conversou, né, mesmos princípios de movimento que explicam os fenômenos na superfície da Terra, explicam também de maneira igualmente convincente todos os fenômenos celestes. Então, como que, quando eu vou observar fenômenos astronômicos muito grandes, como que está dando erro? Alguma coisa tem que estar errada. E a partir disso, a primeira conclusão é que eu medi o brilho errado, certo? Então, vamos medir de outro jeito. Tem vários métodos para estimar a massa de uma galáxia e vamos a partir desse aqui agora. Esse daqui é um método que a gente tem que surgiu a partir da teoria da relatividade geral do Einstein, que fala que o espaço começa a se curvar quando tem uma concentração de massa muito grande e até a luz pode ser curvada por isso. Então, essa estrela que emite o brilho, nessa trajetória, quando chega perto de um corpo muito massivo, ela começa a desviar a trajetória, e isso acontece e faz ela chegar aqui na Terra. E eu posso observar essa estrela na linha que está esse raio. Então, eu acho que a estrela está aqui, mas ela está aqui porque a trajetória da luz dela foi desviada. Tem aqui outro desenho. Vocês podem ver, por exemplo, esse raio vermelho aqui. Chega aqui, aí passa perto do aglomerado de galáxias, e um aglomerado de galáxias tem uma grande concentração de massa, dá para ver que o espaço-tempo está meio curvado aqui. Os raios se desviam e chegam aqui na Terra. Então, aqui da Terra, a gente vê que a galáxia está mais ou menos aqui, só que ela está lá atrás do aglomerado de galáxias. E a partir disso, eu posso imaginar que a galáxia está aqui inteirinha e eu vejo ela de outra forma. Eu vejo só esses dois braços dela aqui, esses dois cantinhos, porque é a parte que não foi coberta pelo aglomerado. Aí eu quero fazer primeiro uma análise com vocês. Isso aqui é uma... Deixa eu tirar isso aqui da minha frente. Isso aqui é uma foto que eu peguei do telescópio Hubble. Foto bonita de uma galáxia, estrelinhas bonitinhas aqui. Dá pra gente ver perfeitamente algo bem parecido com aquilo que eu falei para vocês. Vocês podem ver que tem umas partes de estrelas aqui que estão parecendo linhas. Então, aqui provavelmente tem uma concentração de massa muito grande.
Aqui, ó, tá tudo aqui em volta, tem uma concentração de massa muito grande, dá pra gente ver que é como se fosse um círculo em volta daqui mesmo. Só que tem outra coisa muito legal. Eu vou dar uns 10 segundos para vocês observarem essa imagem só para ver se vocês acham alguma outra coisa meio diferente. O Vitor falou que tem tanta galáxia, é bilhões. Mas vamos lá. Tem espiral, mais ou menos, professor. Tem uma coisa legal aqui. Eu vou falar da minha estrela favorita aqui, né? Eu gosto de ver foto de estrela também. E essa estrela, para mim, em particular, ela é a mais bonita que tem aqui. Gosto muito dessa estrela. E a minha segunda favorita é essa daqui, ó. Ela é muito linda, cara. Muito linda mesmo. Eu acho que eu gosto desse padrão de cores. Então, essa daqui é a minha terceira estrela favorita. Linda demais também. E essa daqui é minha quarta. Essa daqui, a que tá aqui embaixo, é a minha quinta. Sabe por que que ela é minha estrela favorita? E elas seguem essa sequência porque elas são a mesma estrela. Porque uma lente também tem, vamos lá, quando a gente está passando, opa, travou, a luz não vem só de um lado do aglomerado de galáxia, ela vem de todos os lados. Então, o mesmo telescópio pode observar a mesma estrela várias vezes. Aqui vocês podem ver que ela está aqui desse lado e desse lado aqui. É a mesma estrela. É tipo um Galaxy Trail. Então, como que funciona agora esse método de lentes gravitacionais? Eu pego esse ângulo entre o raio de luz aparente aqui e o raio de luz que vem da estrela. Olha aqui, vai aparecer outra aqui, ó. Eu tenho esse ângulo aqui, eu vou chamar ele de θ, e dá para deduzir também uma equação para ele, que é θ igual a 2 vezes a constante do Newton, vezes a massa, sobre o raio, vezes a velocidade da luz ao quadrado. A gente sabendo o raio, a velocidade da luz é uma constante e g também é uma constante, esse ângulo eu também consigo calcular, eu também consigo encontrar a massa. E aí eu descubro que acontece a mesma coisa. Não dá certo também e tem algum problema nas minhas medições. Também tem uma discrepância muito grande na massa. E aí eu já vou começar a teorizar sobre matéria escura, porque minhas pesquisas estão dando todas erradas. Sabe quando a gente está na prova de física e nossos cálculos não dão certo? É isso aqui, só que são físicos altamente experientes que fazem os mesmos cálculos e sempre dá errado. Então, o que a gente vai fazer agora é pensar em como a matéria escura se distribui no universo. Porque se ela fosse uniforme, não ia haver essas discrepâncias que vão aumentando exponencialmente. Ela ia aumentar igualzinho. A gente considera que a matéria escura se distribui em volta de concentração de matéria normal, matéria bariônica, que a gente chama, a matéria convencional, a matéria que é feita esse bloco. Então, eu tenho aqui uma galáxia, em volta dessa galáxia se distribui a matéria escura. E aí, a luz que vem de uma galáxia é desviada por várias concentrações de matéria. Aqui pode ter uma galáxia, um aglomerado de galáxia que vai desviar essa trajetória um pouco. Aí aqui tem outro que vai desviar essa trajetória para baixo, depois ela vai subir. É isso que acontece na luz, a luz que a gente observa. Teve recentemente a foto que foi tirada de um buraco negro e vocês podem ter certeza que essa luz foi muito desviada. A gente não... Se a gente fosse levar em consideração só onde a gente vê esse buraco negro, a gente nunca saberia onde ele realmente está. E aí a gente conclui que a matéria escura é distribuída dessa forma no nosso universo. Onde tem pequenas concentrações de massa, ela começa a se concentrar. E onde tem uma alta concentração, vocês podem ver que ela existe em maior abundância. Então, a partir disso, eu já começo a entender mais ou menos onde essa matéria escura está, onde ela pode se distribuir. E isso é interessante para mim. Só que aí a gente já entendeu como ela se distribui, mas a gente tem que entender o que ela é. Porque ela compõe 25% do nosso universo. A matéria que a gente já conhece, a matéria normal, entre aspas, é só 5%.
É hora da verdade, então. Depois de muita pesquisa, eu vou falar para vocês o que é a matéria escura. Resposta, tan, 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 tan. Não sei. Sinto muito, pesquisei muito, mas eu não sei o que é matéria escura. Pesquisei e eu acho que junto comigo várias pessoas pesquisaram também e eu acho que nenhuma dessas pessoas sabe. E vocês se perguntam, mas Pedro, o que você está falando? Você fez, você está apresentando uma palestra sobre um negócio que você não sabe o que é? Eu estou apresentando porque não tem graça a gente fazer uma pesquisa se a gente souber o que é. Senão acaba o investimento em ciência. Então, eu vou falar agora para vocês de teorias. O que a gente acha que é matéria escura, teorias que já apareceram, algumas teorias que já expiraram porque foram descobertas coisas que batem de frente com ela e a gente sente que ela não roda. E essa é a graça de fazer ciência, né, gente? Vamos lá. A primeira teoria que eu vou falar para vocês é uma que a gente chama de MACHO, que é Massive Compact Halo Object, ou objeto massivo com halo compacto. Essa teoria é da década de 70, então ela é uma das primeiras sobre matéria escura, e ela fala que a matéria escura não é matéria diferente que a gente conhece. Ela fala que a matéria escura é feita de planetas do tamanho de Júpiter, de estrelas anãs marrons e buracos negros. E como eles estão muito distantes, a gente não consegue detectar, mas eles estão lá. E é legal, tipo, rola. Só que aí a gente tem que começar a ver algumas coisas que tem que acontecer aqui. Primeiro, a gente não consegue detectar esses fenômenos pelo método do brilho, mas com lentes gravitacionais a gente consegue. Então, se eu passar, por exemplo, um raio de luz em volta de um buraco negro, de acordo com a relatividade, ele vai desviar a trajetória. Então, já começa a zoar um pouco a teoria. E esses corpos não existem em quantidade suficiente para cobrir a quantidade de matéria escura. Porque é o que eu te falei, a matéria bariônica é 5% do universo e a matéria escura é 25%. Então, é algo que já dá problema para a gente. Só uma curiosidade aqui, ele fala que com o halo compacto, esse halo, ou halo, não lembro como é que é a pronúncia, é basicamente, imagina que você olha para o Sol, e em volta dele tem o que seria uma coroa de brilho, sabe? Quando parece que o brilho está se expandindo, e falam que é compacto porque ele não emite essa luz. Ele não tem todo esse brilho que a gente vê no Sol. E aí tem mais coisa que bate de frente com a teoria. Vocês lembram daquele princípio bonitinho que eu falei para vocês? Esse daqui tem que ser nosso mantra nessa apresentação. Os mesmos princípios de movimento que descrevem fenômenos na superfície da Terra explicam também de maneira igualmente convincente todos os fenômenos celestes. E o sistema solar está no meio de uma galáxia com uma grande massa. Então, isso daqui é como devia ser nosso sistema solar, de acordo com a teoria Macho. Tem planetas do tamanho de Júpiter porque tem matéria escura. Aqui tá um negócio pequenininho aqui que a gente pode falar que é a Terra. E eu não sei vocês, mas quando eu saio na rua, eu não vejo esse monte de planeta no céu. Então é uma coisa que já dá problema na teoria. E tem mais. Os buracos negros realmente não deixam a luz escapar deles. Só que em volta deles tem uma coisa que a gente chama de horizonte de eventos. E esse horizonte de eventos emite radiação. Então já dá problema também porque a gente consegue detectar os buracos negros. Tanto que a gente tem essa foto linda em 4K que a gente conseguiu de um buraco negro. Então, mais uma coisa que não rola. Só que tem uma coisa aqui que eu quero falar para vocês, que é o calcanhar de Aquiles de várias teorias sobre matéria escura, que é a nucleossíntese do Big Bang. É uma teoria que dita a abundância de cada elemento que existe no nosso universo. Porque a gente imagina, pensa no Big Bang, aquela explosão que rolou 13 bilhões de anos atrás, e a temperatura do Big Bang, para vocês imaginarem a energia que teve no momento dessa explosão, foi de 3 bilhões de graus Celsius. Então é um negócio muito quente. Aí agora vocês imaginam que em 1 milissegundo as partículas começaram a se agrupar, porque elas começaram a se distribuir e a concentração de energia reduziu. Quando está muito quente, a gente já sabe que as partículas ficam muito agitadas e não se agrupam muito bem. Então, durante 1 milissegundo, a gente teve um estágio que a gente chama de sopa quente de quarks e leptons. E aí, depois disso, os quarks e os gluons, que são duas partículas diferentes, começaram a se agrupar e formaram o que a gente chama de próton e nêutron. Esses prótons e nêutrons, em pouco tempo depois, começaram a se juntar também no que a gente chama, primeiro juntando um próton e um nêutron, a gente chama de deutério.
Aí depois nesse deutério vem outro nêutron que junta e vira um trítio, que a gente chama de hélio 3 também, porque é o núcleo de um átomo de hélio 3. E depois, junto disso, vem mais um próton e forma um átomo de hélio que a gente conhece, o núcleo do átomo de hélio. E a partir disso a gente tem esse gráfico aqui, que é relativo com a abundância de hidrogênio, porque tudo começou só com um próton, vai. O hidrogênio era o totalmente abundante aqui. E eu tenho abundância de hélio 4 que vai aumentando sempre para mim. O deutério vai caindo até que a quantidade dele fica minúscula, porque ele não é muito estável. O hélio 3 também, ele dá uma subida aqui por conta da queda do deutério, só que depois ele começa a cair porque o hélio 4 começa a consumir esse hélio 3. E a partícula de lítio também é legal porque a partícula não, a partícula, o átomo de lítio também tem um comportamento super legal aqui. E a partir dessa teoria, a gente começa a ver como que cada partícula foi se juntando e como os elementos estão em abundância no universo. E toda a teoria tem que considerar essa nucleossíntese do Big Bang. E essa teoria Mathieu exagera. Parece que eles querem que tenha muito elemento em abundância. Então, sinto muito para os teóricos que fizeram essa teoria, mas não rolou. Então vamos outra, essa daqui é legal também. A matéria escura é gás hidrogênio, porque quando está bem distribuído, o gás hidrogênio é quase indetectável, muito difícil. Às vezes a gente tem as imagens, dos telescópios e tem algumas nuvens de hidrogênio lá que a gente não faz ideia que existem. Porém, a gente tem que seguir a nucleossíntese do Big Bang de novo. A nucleossíntese, eu já falei para vocês, é o calcanhar de Aquiles de muita teoria. Não rola, porque a quantidade de hidrogênio não é suficiente para explicar toda essa discrepância que a gente tem. A gente tem sempre que respeitar isso. A matéria bariônica, que é a matéria que a gente conhece, só cobre um quinto da quantidade de matéria escura. Então, não deu para o gás hidrogênio também. Isso daqui também é super legal. A matéria escura é feita de neutrinos. Na década de 80 também essa teoria. Os neutrinos são partículas bem pequenas. A massa deles era considerada desprezível. Então, eles existem em grande abundância. Você pode ter certeza que no estalo, entre isso, bilhões deles atravessaram o seu corpo. Eles atravessam objetos sólidos também facilmente, porque eles são muito pequenos e passam em uma alta velocidade. Só que tem um problema. Essa teoria era até aceitável, né? E não queriam aceitar ainda que era uma matéria que a gente não conhece. Mas há pouco tempo, aliás, pouco tempo em relação à quantidade de estudos, são 10 anos atrás, eu acho, os físicos conseguiram estimar a massa do neutrino. E ela é muito pequena para suprir toda essa mudança que a matéria escura traz. Porque não adianta ter só uma grande quantidade de partículas se a massa dela for muito baixa. Então, sinto muito para os neutrinos, mas também não rolou. E agora eu vou falar para vocês da teoria mais promissora que tem. E, inclusive, eu não vou colocar aqui nela um contra, mas eu vou colocar uma dificuldade. Essa teoria é a Weakly Interact Massive Particles, ou WIMP. E um parênteses aqui, na física, a Cleide faz essa piada que a gente primeiro escolhe o que vai ser a sigla e depois a gente escolhe o que vai ser, quais vão ser as palavras da sigla, tipo café, centro de aprendizagem física experimental. Foi com certeza a sigla escolhida primeiro. Ou Alice, nome de detector. E aqui, quero fazer um parênteses entre o macho e a WIMP. Macho no inglês é aquele... Como que eu posso definir isso? Eles dizem, né, no vocabulário informal dele, aquele homem que é mais bruto e tal, o macho man, sabe? E o imp é aquele homem mais frágil que eles falam. E o macho, a gente vê que é uma partícula massiva, é uma partícula massiva que interage de uma forma muito forte. E o imp aqui é uma partícula que interage fracamente. Então é só um parêntese que eu quero mostrar para vocês como eles escolhem os nomes de cada teoria de acordo com mais ou menos uma consolidação, digamos assim, para falar a diferença entre o macho e o WIMP. Mas vamos falar da WIMP. É uma partícula, a gente não sabe muito bem o que ela é ainda, mas bilhões também vêm do espaço e atravessam seu corpo muito rápido e são tipo bilhões por segundo. É muita partícula que vem.
E elas atravessam porque a massa delas é muito baixa e a interação dela é muito baixa também. A massa não, a massa é alta, desculpa. Dei uma perdidinha aqui. Mas bora lá. Pelo fato dela atravessar muito fácil os corpos, ela é muito difícil de ser detectada. Não tem como a gente detectar com facilidade algo que simplesmente atravessa os corpos. É mais ou menos algo que interage, ela tem uma massa maior que a do neutrino, mas interage menos que o neutrino. E quando eu vou analisar, por exemplo, num acelerador de partículas, ela pode ser confundida com raios cósmicos. Os detectores vão medir algumas discrepâncias lá, só que eu não sei o que é o INP, o que é raios cósmicos, que também atingem a Terra muitas vezes. Só que tem uma coisa, que é o que salva mais ou menos essa teoria. Ao atravessar um objeto, a WIMP pode colidir com o núcleo de um átomo. Então, se eu pegar um cristal de objeto sólido e ele ser bombardeado com muitas WIMPs, ele pode colidir, ela pode correr, a WIMP pode colidir com o núcleo de um desses átomos e isso pode gerar uma pequena mudança. E é assim, por exemplo, que foi detectado o modelo atômico de Rutherford. Ele fez um experimento no qual ele jogava partículas alfa em uma folha de ouro e detectava para onde essas partículas iam depois de bater nessa folha. E foi aí que ele percebeu que a variação das trajetórias dessas partículas alfa era muito grande para seguir o modelo de Thomson, que era o pudim de passas. E eu vou falar aqui para vocês de um experimento de busca de matéria escura, ou busca criogênica de matéria escura, que a gente chama de CDMS. Ele fica em uma mina abandonada, em Minnesota, 700 metros abaixo do solo, para não ter aquele problema dos raios cósmicos, porque a superfície da Terra já vai absorver mais ou menos tudo isso. E ele consiste basicamente em alguns cristais de germânio, cristais de 250 gramas de germânio, e com vários detectores em volta. Que em cada lugar aqui, em cada disco desse, tem um cristal de germânio aqui dentro e vários discos detectores empilhados. E aí eles deixam esses cristais lá. E essa pesquisa é criogênica, porque uma pesquisa criogênica é uma pesquisa que envolve baixas temperaturas. E essa pesquisa torna os cristais de germânio perto do zero absoluto, para a partícula ficar bem estática mesmo. E quando a WIMP colide, ou qualquer outro tipo de matéria, ele traz uma variação mínima e o detector manda esse dado para o computador. Então, cada torre dessa daqui tem 6 discos detectores e um cristal de germânio, e elas podem ser empilhadas também. Dá pra gente ver aqui, ó. Aqui fica o cristal, e aqui em volta ficam os discos detectores. Dá pra ver que é um detector bem grande, é pequeno em relação aos detectores do LHC, por exemplo. Mas realmente é uma tecnologia bem avançada que eles usam nesse estudo. E há uma proposta de ampliação desse laboratório. Eles estão tentando arrumar financiamento para isso, só que estão sofrendo bastante. Dá para ver aqui os cientistas trabalhando nisso. Eles também usam todo um traje de proteção porque é muito quente e qualquer partícula que vier do corpo deles também pode interferir um pouco no experimento. E vamos lá. E o que a gente pode fazer com essa WIMP, então? O que a gente faz nessa pesquisa criogênica? A gente deixa aqui o átomo de germânio e a gente vê as trajetórias que a WIMP e o átomo de germânio tem após essa colisão. Porque a gente tem cálculos a partir de conservação de momento, trigonometria, tudo isso, é uma parte bem pesadinha de cálculo. Eu tenho algumas atividades sobre isso, inclusive, e se algum de vocês tiver muito interesse em fazer, eu posso enviar para vocês. Uma simulação de como se você tivesse sido contratado por esse laboratório para fazer uma análise. Super legal. Então, a partir disso, eu posso estimar várias coisas, como a massa da WIMP e várias outras propriedades dela. Porque mesmo sem saber muito bem o que ela é, a gente pode continuar fazendo pesquisa para descobrir aos poucos características, como a gente faz com as partículas do modelo padrão. E agora, vou falar para vocês sobre a minha teoria favorita. E tomem cuidado, porque não é a minha teoria favorita porque eu acredito nela, mas ela é a mais ousada e a mais divertidinha. Essa teoria se chama MONDS, que é a dinâmica newtoniana modificada. Os físicos simplesmente pegaram e falaram: o Newton estava louco e as equações dele não funcionam.
E aí a gente vai mudar algumas regrinhas do Newton. É assim que essa teoria funciona, mais ou menos. Não é tudo assim ao pé da letra. O Victor gostou, né? Tem que ter coragem, tem que ter coragem. E aí, primeiro... Peraí. Uma das primeiras teorias foi de um físico chamado Milgrom. Meu Deus. Ele não considerou muito bem nas análises dele, né? Deu certo, tal. Ele mudou algumas coisas do Newton e fez análise. Deu certo na matéria escura. Só que aí depois não bateu muito bem o artigo dele porque ele não considerou os efeitos da relatividade do Einstein. Então ele largou muitos princípios físicos para fazer essa teoria e falaram que não ia rolar para ele. Só que tem uma aqui que é muito promissora, que aqui eu tenho a lei da gravidade do Newton, que uma das partes dela fala que a força gravitacional é inversamente proporcional ao raio quadrado, que é o que gera aquele gráfico que faz uma curva decrescente para gente. E se eu dividir essa força gravitacional apenas pelo raio, o meu gráfico fica mais ou menos parecido com o da matéria escura. Então eles falam que para pequenas distâncias, essa regra do raio quadrado funciona. Só que quando vai tratar de distâncias muito grandes, não funciona. E aí também quebra aquele princípio que eu falei com vocês no começo, que a gente não pode admitir mais causas para as coisas do que as que a gente já tem. Então, acaba dando um probleminha. E aí, aqui, eu tenho uma listinha de candidatos à matéria escura. Bem legal, achei um site interessantíssimo. Que essa daqui é bem antiguinha, que falava que esse rolê que dava com a matéria escura era tudo culpa do bóson de Higgs, só que já foi provado que não é. Áxions também, que são outro tipo de partículas, e aí tem áxion, axino e várias partículas parecidas. Neutrino, tinha outra aqui que eu gosto muito. Não vou achar. O Krypton aqui, cadê o Impzilla? O Impzilla aqui, ó. Essa teoria é muito legal porque ela fala de uma partícula de WIMP, só que ela é muito grande, então eles chamam de WIMPzilla, é incrível. E aí, a partir disso, eu quero, assim, eu espero que vocês tenham desenvolvido um interesse por matéria escura, e eu espero um dia saber que um de vocês foi o físico que descobriu o que é realmente a matéria escura. Eu quero um dia poder trabalhar no laboratório de física com vocês para falar sobre isso. Eu tenho aqui uma árvore de teorias que já foram criadas para inspirar vocês. Ela tem aqui basicamente dois braços. Uma aqui é a parte do Mons, que acha que as equações de movimento estão erradas. Então tem aqui, ó, a parte da inércia falando que está errado e tal. E as que falam sobre a matéria são divididas em dois braços também. Falam que a matéria que a gente conhece e que a matéria que a gente não conhece. E as que falam que a matéria escura é o que a gente já conhece. Falam sobre o gás aqui. Tem aquela Mátia, tem várias outras teorias legais. Aqui os Júpiters. E as teorias de matéria não bariônica tem aqui os neutrinos, as WIMPs e várias outras teorias legais. Os neutrinos é diferente também porque eles falam que o neutrino tem que ser meio quente. E algo quente emite radiação e a gente consegue detectar. Então a WIMP já é uma teoria de que ela é gelada. E aí, para você que desenvolveu certo interesse nisso, quer elaborar suas próprias teorias, eu boto muita fé em você. E eu tenho algumas dicas para você fazer isso. Tem alguns pré-requisitos que a sua teoria tem que tem que bater certinho para ela não ser simplesmente barrada. O primeiro é se ela produz uma densidade de relíquia aplicada. Segundo, é se ela é fria, por conta daquele esquema de que se as coisas são quentes, elas começam a emitir radiação e a gente consegue detectar. Ela é neutra, porque ela não interage eletromagneticamente. Ela é consistente com a nucleossíntese do Big Bang. Vocês viram que muitas teorias já foram barradas exatamente por causa disso. A Mátia deu errado, o neutrino deu errado, a do hidrogênio deu errado por causa da nucleossíntese. Ela deixa a evolução estelar inalterada, porque a gente tem que seguir todo o ciclo de vida de uma estrela. E se uma teoria falar que vai mudar esse ciclo de vida de uma estrela, não dá certo. Ela é compatível com vínculos de auto-interações. Isso aqui, eu deixo claro que peguei num site e não entendo muito bem de tudo que está falando aqui, mas é um bom site.
ela é consistente com as buscas diretas de matéria escura, que é tecnicamente... ah, ela segue todos os critérios que já foram elaborados nas buscas, compatível com vínculos oriundos de raio gama, compatível com outros vínculos astrofísicos, porque a gente tem que seguir aquela levada do Newton de que os fenômenos astronômicos têm que ser explicados igualmente. É a mesma coisa aqui na superfície da Terra, no sistema solar, numa galáxia e um aglomerado de galáxias. E ela poderá ser sondada experimentalmente, o que é um grande problema também, porque não adianta a gente ter uma teoria muito promissora se a gente não conseguir ver de verdade, sabe? Igual a teoria do Higgs. Ele ficou 50 anos até o bóson de Higgs ser encontrado. Relatividade geral. Einstein fez a teoria há 100 anos atrás e mesmo assim, há poucos anos a gente conseguiu a foto do buraco negro, que é igualzinho o que o Einstein definia. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, esse foi um dos desafios da física moderna. E essa é a minha apresentação para vocês. Deixei alguns contatos aqui, Instagram do Café, para se vocês quiserem seguir. E-mail, se vocês quiserem apresentar alguma proposta para a gente. E é isso. Palminhas virtuais aí, Pedro. Palminhas virtuais, porque foi um arraso, cara. Nossa Senhora. Meus parabéns, assim, grande apresentação. Brinquei até Valeu, professor. com o Adriel por mensagem, aí por fora, com a Rosimar. Falei, opa, temos que tomar cuidado aí com o Pedro. Medo. Aí que ele bota aí nós para fora. Pedro, nós temos aqui já algumas perguntas, tá? No chat, alguns comentários. Eu vou seguir a ordem, mas eu queria fazer uma pergunta também. Mas só para seguir a Vai ordem, eu lá. vou mandar o que está aqui, tá bom? Você quer fazer a sua primeiro? Tanto faz, não tem problema. Ah, não, eu deixo primeiro a da Júlia, Tá para dar bom. Vou prioridade aqui fazer ao o chat. possível aí para responder vocês de forma boa. Valeu, ó. O Kleberson manda uma piada aqui, fala que o Marx vai dizer a mesma coisa, mas o motivo vai ser a sociedade de classes. Isso é duro de vídeo, porque a gente perde o ponto, né, às vezes, do comentário, mas eu acho que eu entendi. Agora a pergunta é, da Júlia Sobral. É verdade que existem galáxias sem matéria escura? NGC 1052 DF2, por exemplo? Olha, eu cheguei a ler essa pergunta enquanto eu estava apresentando e durante a apresentação eu vim pensando sobre ela. Eu acho que é bem improvável, porque primeiro que a gente não sabe muito bem o que é matéria escura, mas a gente sabe que ela interage gravitacionalmente. E se a galáxia não tiver matéria escura, significa que os fenômenos gravitacionais dela também não funcionam como as outras, e a gente acaba quebrando o princípio do Newton. A gente tem aquela foto da distribuição de matéria no universo, essa daqui. Opa. E a gente vê que em volta de uma galáxia, pela força gravitacional mesmo, é assim como é formado um planeta. As partículas vão se atraindo e acabam gerando aglomerado. É a mesma coisa com matéria escura. Então eu acho que é bem improvável, mas eu vou pesquisar um pouco sobre isso e te mando mensagem. Legal. Pedro, a minha questão, cara, vai no seguinte sentido. Teve uma parte que eu achei muito interessante. Você trouxe até, em outras palavras, um adágio, né? Uma frase muito famosa do saber da antiguidade, que é o que está em cima é como o que está embaixo, né? Que depois a gente vai traduzir, vai conhecer pela expressão assim na terra como no céu, que está dentro de uma oração, né? Fazendo o link com a fala da Ivana, mas que na verdade era um conhecimento de sabedoria mais próximo da física, né? Então os antigos colocavam, olha, os fenômenos mais distantes, o que acontece no céu acontece na Terra. Então nesse sentido, eu queria te perguntar
Da mesma maneira, a matéria escura e a física quântica sempre me pegam muito no micro, né? Porque a gente pensa assim, a matéria escura no universo, né? Mas assim, imaginar que eu sou composto de matéria escura também é uma parte mais esquisita. Então eu queria ouvir de você sobre essa questão. O que se tem sobre a matéria escura no micro? Porque no geral são pesquisas mais cósmicas, né? Sim, então, a gente foi até uma coisa que eu descobri e gostei muito durante essa pesquisa, foi sobre a gente ouve sobre matéria escura, a gente acha que é a concentração de matéria enorme. Só que quando a gente vai olhar, por exemplo, a teoria das WIMPs, a gente está falando de partículas pequenas e partículas quânticas. Eu fiz até uma anotação legal aqui que eu queria falar para vocês. A quantidade de energia transferida da WIMP para o átomo de germânio é aproximadamente 40 milhões de vezes menor que a necessária para levantar um grão de areia 1 milímetro. Então a gente está falando de mundo quântico quando a gente fala de WIMP. Assim, existe um contraste muito grande. As pesquisas astronômicas veem o comportamento no macro realmente, só que a gente tem pesquisas que também trabalham no micro. Inclusive no LHC, que é o maior acelerador de partículas do mundo, eles têm um núcleo de pesquisa só sobre matéria escura. E uma das esperanças da sociedade acadêmica para responder o enigma da matéria escura é o FCC, que é o Future alguma coisa Collider, que vai ser um LHC maior que o LHC. Vai ser um acelerador de partículas com 100 quilômetros de diâmetro. E eles acham que a partir disso eles vão conseguir uma teoria mais promissora para a matéria escura. Muito legal, Pedro. Valeu. Pessoal, podem mandar aí Future perguntas Circular também. Collider. Valeu, Vitor. Pessoal, tem pergunta aí, comentário? Sabemos que existe, mas não sabemos o que é. E isso é o que deixa a ciência divertida. Pedro, tudo bom? Oi, professora. Ai, meu lindo, tô apaixonada por você, viu? Que coisa, hein, Lucas? Que menino, hein? Meu Deus, que menino. Nossa, muito bom vê-lo, viu, Pedro? É uma questão que eu queria te apresentar, mas é uma questão de um cunho talvez mais filosófico, né, Pedro? Ai, porque a gente vai aprendendo sobre o universo cada vez mais, né? Aprendendo sobre tanto o universo micro quanto o universo macro, né? A gente está aprendendo muito, né? Como é que você acha, Pedro, que esse olhar cada vez mais profundo sobre o universo pode impactar é, a forma como o homem entende a vida? E você acha que impacta ou não? E se você acha que impacta, de que forma, né? Certo. Então, tem uma coisa, na verdade eu meio que sonhei com isso, comecei a pensar e fiquei alguns dias pensando, porque eu lembro perfeitamente do Rafael, professor de filosofia, falando sobre Freud, e ele falando sobre algumas coisas que chocaram. Eu não lembro qual é o termo certo para isso, só que ele fala primeiro sobre o não geocentrismo, depois ele fala sobre a teoria da evolução, e o Freud fala que o terceiro é ele. E eu acho que a matéria escura e a energia escura, que também é outra coisa que a gente não faz ideia do que seja, são legais porque eles mostram como a gente não se conhece. E a nossa existência, tudo que a gente conhece, a gente acha que é infinito, a gente sempre ouve que o universo é infinito. É 5% do que a gente conhece. É 5% do que existe, quer dizer. Então, enquanto a gente acha que conhece muito, a gente não conhece nada.
70% do nosso universo é energia escura que eu não tenho nem propriedade para falar o que eu acho que é aqui. A matéria escura eu consegui fazer um desenvolvimento, mas a energia escura eu não conseguiria. Então, é muito legal porque a gente acaba se desenvolvendo nesse sentido, de entender que sempre vai ter mais coisa para a gente pesquisar. Eu não sei se isso responde bem o que você queria que elaborasse. Eu acho que sim, Pedro. Eu acho que sim, né? Muito obrigada, viu, Pedro? Muito obrigada mesmo, viu? Obrigado. Pedro, Ah, essa parte do Freud são as feridas narcísicas. feridas narcísicas, exatamente. E é uma ótima reflexão que você fez. De fato, é uma grande ferida narcísica. Então, acho que temos uma quarta, que se relaciona bastante com a do Galileu, né? A gente, é do Galileu, eu não lembro, mas que a gente acha que está num universo geocêntrico, aí do nada a gente descobre que tem bilhões de outras coisas em volta da gente. O E que pessoal a nas gente yoga circula bilhões de... coloca também que tem uma outra ferida narcísica que é que a gente não conhece o nosso corpo também. A gente não conhece a Legal. nossa mente, a gente usa o corpo o dia inteiro, mas a gente não conhece o corpo. Pedro, tem uma questão da Ivana também Eu no acabei fórum. de ver aqui. Ela pergunta, ela fala que não entendeu muito bem e pergunta se a matéria escura tem a ver com buraco negro. E realmente isso é uma grande confusão que a gente faz. A resposta é que não. Eles são... A gente ouve o buraco negro, que é escuro também, a matéria escura, só que o buraco negro é uma grande concentração de matéria que acaba colapsando e se comprime tanto pela gravidade que vira um ponto. Então, cerca de 10 massas solares, 13 massas solares, ficam num ponto que caberia na minha mão como uma bola de gude. E aí isso gera uma gravidade enorme, é um fenômeno astronômico que é muito estudado também. Só que a matéria escura não. A matéria escura é outra área de pesquisa que fala realmente sobre a existência de algo que interage gravitacionalmente com a gente, só que a gente não consegue ver. Algo que a gente nem sabe muito bem o que é. O buraco negro, pelo menos, a gente conhece bastante sobre ele. Não sei se foi muito bom, acho que eu acabei me enrolando aqui, mas é isso. A Letícia fez uma legal aqui, hein? É possível a matéria escura ter variação de temperatura ou ou ela só pode ser fria, neutra ou quente? Então, a gente não sabe como ela interage nessa questão do calor, mas um daqueles princípios, inclusive, que eu falei para vocês, é que ela tem que ser fria, porque um corpo quente, a gente consegue detectar a radiação dele, porque a gente não usa só métodos que a gente vê brilho, sabe? A gente tem vários medidores de radiação em corpos também. Então, a temperatura dela talvez não seja uniforme, mas ela tem que ser fria. Muitíssimo legal, pessoal. Pedro, a gente fizemos aí uma série de perguntas. Caso o pessoal tenha dúvida, posso anotar e te encaminhar depois? Com certeza, com certeza. O pessoal Be- também, quem tiver meu contato, pode enviar. Beleza, É isso então. aí, Ivan, isso aí explica os fantasmas. Então já Os relaciona fantasmas tudo. são feitos de matéria escura. Mas isso é incrível, assim, né? Aproveitando até esse momento de reflexão com todas essas histórias, eu acho que sem dúvida, foi falado mais de uma vez aqui nessa conversa, mas o mais importante do conhecimento científico é a dúvida, Com certeza. né? É a questão, e isso vale para todas as áreas da ciência, né? Então, tem sempre aquela piada, por exemplo, dentro da história, olha, mas a história é estudo que já aconteceu, você já sabe, mas você não sabe nada ali, porque vem uma determinada informação e muda tudo. Você acha que você sabia tal coisa e tal, mas
é muito legal e eu acho que você traz um incentivo para os alunos de buscarem essas dúvidas, né? Eu acho que tem a ver um pouquinho com a palestra da Ivana também, mas de pensar assim que a dúvida não é negativa e principalmente que o nosso erro é a nossa maior marca de sabedoria, né? Às vezes a gente tem muito medo de errar. Nossa, se não errasse, imagina se o Ptolomeu não tivesse feito aquele modelo lá cosmológico que hoje a gente zoa, a gente não estaria aqui. Então, parabéns, tá? Eu acho que veio mais uma pergunta, gente. Depois dessa, a Veio. gente libera o Pedro. O Gervásio pergunta aqui se, da mesma forma que um corpo quente emite radiação, um corpo frio não absorveria energia. E seria possível detectar também por conta da energia que está sendo absorvida. E, então, vamos lá. Como que eu vou explicar isso? Beleza. Então, a matéria escura a gente já considera que ela é fria. Só que tem outra coisa também, que além de um corpo ser frio, a gente tem que ver como é que é a interação desse corpo com o calor, de acordo com o material, sabe? Por exemplo, a velocidade com que um cubo de gelo, que é feito de água, derrete ou entra em estado de fusão é diferente com a velocidade não, a temperatura que ele precisa. É diferente que a temperatura que um pedaço de metal precisa para entrar em fusão. E o calor específico deles também é diferente, que é a relação que eles têm para absorção de energia. Então a gente tem que ver também como é que funciona essa relação da matéria escura com o calor, como que é o calor específico dela, se ela realmente absorve bastante, tudo isso. Eu acho que foi isso, professor. Legal, então, Pedro. Olha, mais uma vez, agradeço demais a sua participação, a disponibilidade. Queria agradecer tanto a você quanto ao Vitor, também que está nos acompanhando aqui no chat, nosso ex-aluno, está acompanhando aqui conosco, manteve também, ajudou aí na transmissão. E queria agradecer também porque essa transmissão vai nos ajudar aí mais tarde com o nosso sarau, né? Porque tão importante quanto a dúvida da ciência é a sensibilidade da arte, né? Quando a gente consegue equilibrar isso, vixe Maria, aí é maravilha, Fica perfeito. fica perfeito. Uhum. Obrigado, Pedro. Posso fazer só um comentário aqui? Claro, por favor. Primeiro eu quero te agradecer também por esse espaço que você liberou pra gente. Foi tudo meio na correria, mas eu acho que foi uma coisa muito divertida a gente poder discutir, mostrar o que a gente estuda, mostrar o que a gente ama. E espero que o pessoal tenha desenvolvido interesse pela física, que é uma ciência que a gente sente muito medo na hora de estudar. A gente tem, às vezes, muita dificuldade no ensino médio, só que é uma ciência incrível que explica fenômenos incríveis. E eu quero convidar o pessoal que tiver interesse. Esse estudo que eu fiz de matéria escura, o estudo prévio, foi em um curso que foi oferecido pelo Centro Internacional de Física Teórica, que eles têm uma sede que fica no Instituto de Física Teórica da Unesp. E nesse sábado, vulgo amanhã, vai começar um curso de manhã sobre cosmologia. Então, se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre esse mundo que é a física e uma coisa mais aprofundada, é um curso para alunos de ensino médio também, então é uma linguagem acessível para a gente e é super legal. Então, o pessoal que tiver interesse, eu vou estar postando link em grupo do café, postar em status também, mas se vocês quiserem, podem mandar mensagem. É isso, muito obrigado. Espero que eu esteja falando aqui para futuros físicos.